Fala pessoal, aqui é o Valber. Vou comentar para vocês rapidinho uma notícia que saiu pra gente aqui no Terminal Macro Trader. Um tweet, né, do Trump, o Trump causando então uma certa aversão a risco, o Trump sendo um pouquinho mais hawkish, um pouquinho mais duro na retórica com o Irã, e hoje trouxe um movimento de risk-off aí do mercado que já vinha bastante pressionado, né, o sentimento ali, hoje estou falando aqui numa terça-feira, dia 9, o mercado já vinha bastante pressionado por uma venda bastante forte que vinha acontecendo no setor de tecnologia, e o Trump hoje então também promoveu uma escalada na retórica, tá? Foi algo bastante raro de vir do Trump, e acabou acontecendo, a gente viu um salto, uma reversão bastante forte do petróleo vindo da mínima do dia. Então, para quem não se lembra, recentemente a gente, só para trazer um contexto rapidinho, bem simplificado, recentemente a gente teve então o Israel atacando o Irã, e o Irã então voltou a atacar Israel. Até então, tá, pessoal, o cessar-fogo de mais de 30 dias vinha sendo respeitado, né, exceto a questão do Líbano. E mais recentemente, então, a gente teve, se eu não me engano, nesse overnight, da noite passada, parece que houve uma queda de um helicóptero, sem as razões especificadas, e dois pilotos, dois tripulantes, então, do exército americano, estavam nessa embarcação, foram resgatados, e um pouco depois, então, na tarde de hoje, o Trump comentou sobre esse post, e no meio dessa mensagem, que saiu para vocês aqui no terminal, a gente viu uma sugestão, né, de uma escalada, né. Então, o Trump, nesse contexto, ele falou o seguinte: acabei de ser informado, na noite passada, que os iranianos, né, abateram, não se tinha uma ideia de se foi o Irã, o que aconteceu, se foi um erro logístico, se foi um erro próprio, né? A gente teve até fogo amigo recentemente nessa guerra. Os iranianos, então, o Trump já falou aqui, os iranianos abateram, então, um sofisticado helicóptero Apache, que patrulhava o Estreito de Hormuz, havia dois pilotos envolvidos. Mesmo assim, os Estados Unidos, aí ele comenta, os pilotos envolvidos estão seguros e ilesos, mas, mesmo assim, os Estados Unidos devem necessariamente responder a esse ataque. Então, a gente fica na expectativa, o mercado, de repente, vendo algum tipo de retaliação. A gente teve, pessoal, só para trazer para vocês aqui uma queda, uma reversão bastante grande do petróleo. O petróleo vinha cair 5% hoje, tá? Eu tô postando aqui o Brent. Acho que foi um movimento de praticamente aqui, ó, na headline. É questão de minutos isso aqui, tá, pessoal? 3,23% de alta, devolvendo uma parte do movimento. O S&P 500 já vinha muito pressionado pela questão de sell-off em techs. E o Ibovespa hoje, que também, ó, o Ibovespa já operava no positivo, no Brasil, tá? E tomou um baque muito grande, tá? Chegou a cair aqui. Ele zerou os ganhos do dia antes de poder reverter, então. E a gente fica na expectativa de algum tipo de resposta, tá? Teve uma mensagem mais tarde do ministro das Relações Exteriores do Irã, né? Falando que as forças estrangeiras próximas ao território correm um risco constante. Aí no final da mensagem, ele dá uma mensagem bastante mista, e aí no final da mensagem ele diz que eles preferem a política da diplomacia, mas também falam outras línguas, né? E aí um legislador iraniano falando que o exército agora está em alerta, né? Está em completo alerta com essa nova ameaça do presidente Trump. Então a expectativa é que realmente venha algum tipo de ataque, e no caso de ser só um ataque retaliatório, assim, com danos contidos, ou seja, mais uma resposta política do que um reinício ou uma ameaça a cessar-fogo, de repente, pessoal, a gente pode ver até um movimento contrário à aversão a risco, tá? Foi o que a gente viu no ano passado, para quem se lembra, o Irã fez exatamente isso. Quando ele foi dar uma retaliação aos ataques de Israel e Estados Unidos no ano passado, ele acabou saindo a informação de que ele avisou para fazer uma evacuação em todas as bases da região, né? Se não me engano, foi no Catar, e a gente viu um movimento do que o petróleo, no meio, enquanto saíam as headlines dos ataques, e saiu essa headline, o petróleo começou a vender, vendo que não causou nenhum dano, e que realmente foi uma resposta mais do lado político, beleza?